Lucas capítulo 17, começando no versículo 11. Lucas capítulo 17, começando no versículo 11. Ele diz: aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saindo ao encontro 10 homens leprosos, os quais passavam de longe. Levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo esta ação, voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oremos. Senhor nosso Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pelas bênçãos que nós temos derramado sobre a nossa vida. Obrigado que nós temos a sua palavra, acesso muito fácil para nós. Nos ajude a aprender dessa história, nos ajude a colocar os princípios no nosso coração. Podemos ser um povo grato, não um povo que recebe as bênçãos, mas vamos sem gratidão, sem voltar a te agradar, mas agradecer, sem te louvar. Peço que o Senhor possa estar conosco durante o nosso estudo. Hoje de manhã nós pedimos em seu nome. Amém. Aqui nesse vemos 10 leprosos, nós vemos 10 pessoas que tinham a mesma condição, a mesma doença, a mesma doença horrível. Claro, muitas vezes na Bíblia a leprosa está simbolizando o pecado, mas vemos aqui esses 10 homens, os 10 homens vindo, sabendo que Jesus Cristo estava por perto, mas saíram ao seu encontro, como lei, aos proibisse de chegar perto. Eles vieram de longe, como nós vemos aqui no versículo 12, entraram numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, no tempo, porque a leprosa não tinha cura. Se você tinha essa doença, você tinha que ficar distante, fora das aldeias, fora das cidades, e proclamar, impuro. Mas aqui eles chegam próximo o suficiente para poder clamar, para poder levantar a sua voz, como vemos em versículo 13, e pedir a Jesus Cristo que Ele o curasse, que Ele o limpasse dessa doença. Vemos aqui que Jesus Cristo realmente manda eles ir para o sacerdote, e realmente eles, todos os 10, foram curados. No versículo 15 nós vemos: e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. Interessante nessa passagem aqui que vemos muitas coisas, várias verdades, mas uma delas nós vemos aqui a gratidão de uma pessoa de 10. Realmente, não somente hoje em dia, mas todos os tempos, nós temos o desejo, para que as pessoas façam as coisas para nós. Nós temos aquela mentalidade que as pessoas nos devem, nós temos aquela mentalidade que tudo, nós merecemos todas as coisas, todas as bênçãos, tudo é para nós, ou deve ser para nós. E aqui nós vemos novamente que a maior porcentagem da população ingrata, mesmo com um milagre desse tamanho, uma pessoa que está indo para a morte,
Leprosa, é claro, uma doença onde que através do tempo você acabava perdendo partes do seu corpo, uma doença feia, mas também com muita dor, muita sofrimento para aqueles que tinham essa doença. E o nome dessas pessoas que foram curadas, elas sim foram curadas da mesma forma que aquele que voltou a Cristo para agradecer e louvar a Deus, mas todos eles ingratos, todos eles recebendo o milagre, recebendo a cura, sendo abençoados ali por Deus, mas sem voltar para agradecer a Deus. O interessante aqui é que o único que voltou não era judeu, não era a parte de Israel, não era o povo de Deus, era estrangeiro, era samaritano. Realidade que tantas vezes nós também como cristãos, nós recebemos a salvação e em vez de servir a Deus como nós devemos, em vez de com gratidão dar a nossa vida a Ele, pelo que Ele tem feito por nós, nós vamos e vivemos a vida, nós merecemos isso de tal forma. O resto das religiões, eles servem ao seu Deus, né? Infelizmente não são salvos, não estão indo para o céu, mas eles servem nas suas igrejas, eles fazem todas as coisas que eles acham para agradar ao seu Deus, e eles estrangeiros que nem têm a salvação, que nem têm o que nós temos recebido de Deus. E nós que temos a salvação, nós que temos a vida eterna, nós que temos esse dom que Deus tem nos dado, tantas vezes nós vivemos uma vida mais incrédula do que aqueles que estão no mundo, do que aqueles que estão em outras religiões, que estão tentando pelo menos agradar ao seu Deus, mesmo que eles não tenham o que nós tenhamos. Este aqui, vindo para Deus, vindo para Jesus Cristo, no versículo 17, respondendo, Jesus disse: não foram 10 os anos, onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai a tua fé, porque a tua fé te salvou. Versículo, essa passagem inteira, nós temos 10 homens, nós temos 10 leprosos, nós temos um que volta e dá graças. Nós precisamos, não vou nem dizer voltar, mas nós precisamos ser crentes que têm uma vida de gratidão, onde nós aprendemos a ter graças ou dar graças pelo que Deus tem feito por nós. Vem para Salmo 34, Salmo 34. Versículo 1. Salmo 34, versículo 1. Louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecer ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Buscai ao Senhor e Ele busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Note versículo 1 novamente: louvai ao Senhor em todo o tempo. Nós devemos ter, é claro, gratidão a Deus e por tudo que Ele tem feito por nós, pela salvação, pelas bênçãos maravilhosas que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Nós temos uma nação onde nós temos a liberdade de poder proclamar a salvação. Graças a Deus que eu nasci numa nação onde que, se alguém quisesse me trazer o evangelho que alguém trouxe, não teria que lutar contra o governo, não teria que se fazer as escondidas, mas com facilidade pode me trazer, me mostrar como eu também poderia ir para o céu. Graças a Deus que eu vivo numa nação onde eu tenho livre acesso à palavra de Deus, onde que ela não é contra a lei, onde que eu não preciso esconder ela, mas eu tenho em minhas mãos, em várias delas,
ver exatamente o que Deus queria que eu tivesse. Eu peço a Deus que eu vivo nesse tempo onde que não é só os rumos que tem na Bíblia, só os rumos que tem as Escrituras por causa da dificuldade de reproduzir ela, mas eu vivo numa nação, eu vivo num tempo onde que a Escritura é facilmente reproduzida e facilmente distribuída. Nós devemos ser um povo que tem grande gratidão ao nosso Deus, porque Ele tem nos dado tantas bênçãos, tem derramado sobre as nossas vidas, não somente aonde que nós nascemos e o tempo que nós nascemos, mas cada dia de vida que nós temos, tudo que nós fazemos é por causa de Deus, por causa das suas bênçãos, por causa das suas misericórdias que Ele derrama sobre as nossas vidas. Mas quantas vezes nós, como os leprosos aqui, nós pedimos tudo que nós queremos. Nós vamos a Deus e estamos sempre pedindo que Deus nos responda às nossas orações, que Deus salve os nossos amados, e devemos fazer isso. Estamos pedindo que Deus cure os nossos amados, devemos fazer isso. Estamos pedindo para qualquer coisa, mas quantas vezes nós voltamos e agradecemos Ele com o mesmo fervor e a mesma quantidade de oração, gratidão que nós trouxemos a petição perante Ele. Tantas vezes nós pedimos por meses por alguma coisa, nós recebemos ela, e se nós agradecemos a Deus, nós agradecemos 1, 2, 3 vezes. Em vez daquela mesma quantidade de petições que nós fizemos, adorar e louvar a Ele pela resposta que Ele tem nos dado. Nós devemos ser um povo de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vem comigo também para 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Começando no versículo 17: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que em tudo nós devemos estar dando graças, não somente ao nosso Salvador, não somente a Deus, não somente pelas coisas que Ele tem feito por nós e tem demonstrado o seu amor para conosco, mas nós devemos ter uma gratidão em todos os aspectos da nossa vida. Devemos ter a gratidão em todas, ou dar aqui nós vemos em tudo, dar graças. Sim, devemos dar graças a Deus pelas bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas, no tempo bom das nossas vidas. Nós recebemos a graça dEle, nós recebemos as presentes e as misericórdias dEle, devemos estar dando graças. Mas não somente nos tempos bons, também devemos estar dando graças nos tempos difíceis. Nos tempos onde que, se nós fôssemos para o apóstolo Paulo encarcerado por causa de pregar o Evangelho, ele ali com Silas, louvando a Deus, como deveria, como nós também devemos estar orando, sim, sem cessar, através dessas orações também, estar sempre dando graças a Deus em tudo. Algumas pessoas têm esse pensamento que falam que devemos dar graças a Deus por tudo. Eu não creio nisso. Deus não ensina que devemos dar graças a Deus pelo pecado, pelas tragédias da vida, pelas coisas que vêm e nós não gostamos que está acontecendo ao nosso redor, mas mesmo durante essas coisas que nós não precisamos dar graça por elas, nós devemos estar dando graças através delas, durante elas. Vire comigo para Romanos capítulo 8, versículo bem familiar, que nós usamos bastante aqui. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós amamos a Deus, quando nós somos chamados, quando nós estamos seguindo o propósito que Ele tem para as nossas vidas, nós temos essa promessa
que todas as coisas vão contribuir juntamente para o nosso bem. Mesmo que nós não vamos dar graça a Deus por causa das dificuldades necessariamente, por causa da morte do amado, nós podemos dar graça a Deus através daquelas coisas, durante aquelas tribulações, porque nós sabemos que Deus vai usar mesmo aquelas dificuldades da vida para o nosso bem. Enquanto vem a morte do amado, principalmente se eles são salvos, é claro, nós podemos louvar a Deus porque eles estarão no céu e um dia nós vamos ver eles. Mas mesmo se eles não são salvos, uma tragédia, uma coisa que nós não devemos estar dando graças a Deus que eles morreram no pecado. Mas mesmo com aquela tragédia da vida, sabemos que Deus vai usar aquilo, se nós amamos, se nós continuarmos o processo que Ele tem para as nossas vidas, que Ele vai usar aquilo para o nosso bem. E durante as dificuldades também, durante as circunstâncias difíceis da vida, nós podemos estar louvando a Deus, podemos estar gratos a Ele pelas coisas que Ele vai fazer no futuro por causa das promessas que Ele tem derramado nas nossas vidas. Mas não devemos ser somente gratos a Deus, não devemos somente demonstrar gratidão ao nosso Deus, nós também devemos ter um pouco de gratidão ao nosso redor, para com as pessoas ao nosso redor. Devemos ser um pouco de gratidão, um pouco que demonstra gratidão pelo povo que realmente esteja ajudando um ao outro com a gratidão. Quando as pessoas fazem algo para nós, quando as pessoas estão nos abençoando, nos ajudando, será que nós temos uma gratidão? Será que nós demonstramos uma gratidão a eles? Ou será que novamente nós, como aqueles 9, recebemos alguma coisa de alguém, recebemos uma bênção de alguém, recebemos, ou talvez não recebemos, mas estamos sendo abençoados por alguém? Será que nós voltamos e agradecemos? Será que nós demonstramos? Será que nós falamos com as nossas palavras, com as nossas ações, ou os dois, demonstrando a gratidão que nós temos para as pessoas? Ou será que nós, como os 9, temos aquele pensamento: eu mereço isso, esse é o dever que eles têm para a minha vida, esse é o que eles devem fazer, e o nosso egoísmo não tem uma gratidão, não tem um amor, e mostrando através das nossas palavras, das nossas ações, a gratidão que nós devemos ter. Ali a palavra de Deus diz em Tessalonicenses: em tudo dai graças. Não fala a Deus necessariamente, mas nós devemos dar graças sim a Deus, mas também demonstrar nossa gratidão pelas pessoas ao nosso redor. Graças a Deus que nós temos uma igreja pequena, sim. Eu dou graças a Deus que nós temos algum lugar onde nós podemos nos reunir. Dou graças a Deus por aqueles que vieram ontem e nos ajudaram aqui na igreja com a limpeza e com a pintura e tudo mais. Dou graças a Deus por aqueles no passado que têm nos ajudado, têm nos apoiado. Dou graças a Deus pelas igrejas que nos apoiam financeiramente. Mas será que nós estamos demonstrando? Será que nós estamos falando? Será que nós estamos em tudo dando graças a Deus e também àqueles que estão ao nosso redor? Dando graças para aquelas pessoas que têm nos apoiado, mesmo que não é financeiramente, mesmo que é só emocionalmente. Aquelas pessoas que têm nos ajudado a chegar onde que nós estamos, aquelas pessoas que têm nos influenciado e nos ajudado no nosso crescimento espiritual. Não foi de uma vez que nós voltamos para casa e agradecemos a alguém que tem feito alguma coisa para nós. E para ter uma vida de gratidão, ela vai ter que ser uma coisa que nós praticamos, e não é uma coisa natural. Nós vemos ali dos 10 só um voltou. Só demonstrou gratidão. Se nós vamos ser um pouco gratos, nós vamos demonstrar gratidão a Deus e ao próximo, vai ser uma coisa que nós vamos ter que nos ensinar, uma coisa que nós vamos ter que praticar, uma coisa que nós vamos ter que fazer, não porque nós temos a natureza, não porque ela vem automaticamente, mas porque nós sabemos que é uma coisa que nós devemos fazer. Devemos demonstrar gratidão nos tempos bons, agradecendo as pessoas que têm nos ajudado nos tempos bons, agradecendo a Deus nos tempos bons, mas também sendo pessoas gratas, demonstrando gratidão nos tempos ruins. As dificuldades vêm,
será que nós somos um dos 9? Ou será que nós somos aquele que voltou e demonstrou gratidão a Deus? Ou será que nós temos somos isso não, mas será que as pessoas, se alguém pergunta sobre nós, será que eles têm esse pensamento de nós, será que uma pessoa grata, uma pessoa de gratidão, ou será que eles pensam que nós não somos? Qual é a nossa reputação? Como é que nós somos conhecidos nesta área da nossa vida? Será que Deus ouve as nossas petições somente? Ou será que nós estamos trazendo louvor e gratidão ao nosso Deus também? Nós vamos ser, se nós vamos ser um povo que agrada a Deus, se nós vamos ser um povo que faz a vontade de Deus, vai ser um povo que em todas as coisas nós damos gratidão. Não somos necessariamente. Se meu filho foi morto, alguém assassinar meu filho, não vou dar graças a Deus que ele foi assassinado. Mas durante aquele tempo, eu preciso estar dando graças a Deus. Durante as dificuldades, eu preciso estar dando graças a Deus. Nós fomos assaltados em Goiânia, e aquele homem colocou o revólver no rosto do meu filho. Eu não dei graças a Deus pelo que aconteceu ali, mas eu dei graças a Deus pela paz que Ele nos deu. Aquela tragédia, enquanto aquele revólver estava no rosto do meu filho, Deus nos deu uma paz que sim excede todo o entendimento. Mesmo aquela tragédia que ocorreu ali, graças a Deus não foi tirado da vida de ninguém, graças a Deus roubaram somente algumas coisas, e graças a Deus nós pudemos e tivemos a paz ali durante aquela tragédia. E mesmo na tragédia, depois da tragédia, nós podemos parar e agradecer a Deus e ser gratos a Deus, não necessariamente por causa daquilo, mas em as tragédias da vida, durante as dificuldades, nós podemos olhar por o que Ele tem feito durante aquilo, a paz que Ele nos deu, ou a promessa que mesmo com aquelas dificuldades, aquele que ama a Deus vai ser, aquela tragédia vai ser usada para o nosso bem. Que nós possamos aprender a ser gratos, que nós possamos aprender a erguer as nossas vozes a Deus, ao nosso próximo, agradecendo, demonstrando gratidão por tudo, por todas as coisas que vêm bem, sim, e em todas as coisas que são ruins ao nosso Deus, porque Ele é misericordioso, mesmo nas dificuldades. Nós merecemos o inferno e não merecemos nada melhor do que isso. Todas as tragédias da nossa vida é melhor do que o que nós merecemos, na verdade. Tudo que vem de mal na minha vida é melhor do que eu mereço. Todas as bênçãos que recebo, então, muito mais. Gratidamos, louvamos, agradecemos ao nosso Deus. Filho, nosso Pai, obrigado por tudo que você tem feito por nós. Obrigado que o Senhor tem nos dado fácil acesso ao conhecimento da salvação aqui no Brasil. Infelizmente, tanto rejeitam, poucos procuram. Mas agradecemos que temos acesso ao Evangelho, temos acesso à verdade, que nós podemos colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Agradecemos que tudo que nós temos de bom vem do Senhor. Mas também agradecemos por todas as coisas, em todas as coisas. Agradecemos que todas as coisas que nós recebemos são melhores do que nós merecemos. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar a colocar em prática essa atitude nas nossas vidas. Que nós podemos, como o salmista, dizer: todo tempo nós te louvamos, todo tempo nós estamos gratos, demonstrando gratidão a Ti. Mas também não somente louvor e gratidão a Deus, mas que nós podemos ser um povo grato aos nossos familiares, aos nossos amigos, as pessoas com quem nós trabalhamos, as pessoas que têm nos apoiado, que nós podemos demonstrar gratidão, ou não é natural, sabemos disso.
isso precisamos da sua ajuda. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar a ser um pouco mais grato a Ti e aos nossos redor. Nós pedimos em Seu nome.